A Igreja Batista, através do Ministério Palavra da Cruz, traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Queridos, que privilégio muito grande é o nosso, todas as manhãs, poder ter esta liberdade para abrir as Escrituras Sagradas e ler em plena liberdade e meditar na palavra. Por isso eu quero convidar vocês aqui presentes, e também as pessoas que estão ouvindo através do rádio, que abram as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 17. Vamos ler apenas o versículo 14. Jeremias, capítulo 17, verso 14. A palavra de Deus diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Deixa eu repetir esse versículo aqui. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo que nos oriente nesta reflexão. Nosso Pai Celestial, graças Te damos pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra, de meditar na Tua palavra. E a Tua palavra, ela é assunto de revelação. E por misericórdia, meu Pai, pelo Teu Espírito, interpreta e revele a Tua palavra para nós nesta manhã. Tira da nossa mente todo o cansaço, toda a preocupação. Tira da nossa mente tudo aquilo que tem impedido o fluir da graça em nossas vidas. Pai, a Tua graça que já nos foi dada em Cristo Jesus, que esta mesma graça venha servir de suporte para nos levar a crer em Cristo crucificado. Meu Pai, que nesta manhã os corações e os olhos de muitas pessoas que nos ouvem, que estão com as suas feridas profundas na sua alma, sejam curadas por misericórdia, meu Pai. Por misericórdia nós Te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, vamos analisar hoje juntos, com a ajuda do Senhor, como que Deus, Ele cura as feridas mais profundas da alma, as feridas mais profundas da vida. Nós sabemos que o propósito desse estudo, quero deixar bem claro para vocês, é explicar que a palavra de Deus tem a dizer sobre a obra de Deus nesse processo de cura, de curar as nossas feridas mais profundas na nossa vida. Eu sei que outros já deixaram de lado aí um passado marcado aí por tantos abusos, um passado marcado por tantos traumas, e eu sei que você também pode. E eles deixaram este passado porque um dia puderam ter os seus olhos abertos para crer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, para vir este mundo em carne. E Ele, irmãos, foi lá para aquela cruz. E lá naquela cruz, por graça, por misericórdia, Ele nos atraiu. Nós fomos colocados no corpo de Cristo. E quando Jesus Cristo morreu, quando Ele entregou seu Espírito ao Pai, Ele disse: Pai, está consumado, e nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. Irmãos, é interessante nós notarmos e observarmos que naquela cruz, eu e você estávamos ali em Cristo. Por isso que quando Ele morreu, eu e você, por estarmos nele, inseridos nele, incluídos nele, nós também morremos juntamente com Ele. Participamos da sua morte lá na cruz, no corpo de Cristo. Todo o trauma, todas as feridas mais profundas das nossas almas foram crucificadas e foram mortas, porque Ele levou sobre si na cruz todos os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas doenças. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é tão precioso. E ao terceiro dia, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, meus irmãos.
E a Bíblia diz que em Efésios 2,6, que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido ouvinte, amigo, se como uma igreja de pessoas que creem, nós desejamos provar o poder de Cristo, nós precisamos oferecer uma esperança plausível àqueles cujo passado estão entulhado de vícios, de imoralidade ou comportamento criminoso. Hoje, irmãos, eu falo com bastante tristeza que metade de todas as crianças nascidas só neste ano, elas vão, em algum momento, viver só com um dos pais. E muitos sofrerão o terror de terem um pai alcoólatra ou uma mãe incapaz. E cerca de 1/3 das meninas nascidas só neste ano sofrerão algum tipo de abuso sexual, em geral de um amigo aí talvez mais chegado. Irmãos, essas experiências elas são comuns a uma humanidade caída. A palavra de Deus fala que nós estamos vivendo em uma geração perversa. E alguns são mais pecadores que outros, e alguns sofreram mais por causa dos pecados dos outros, mas todos temos a mesma natureza humana caída, perversa. Todos nós estamos em algum ponto da mesma linha, e de algum modo, meus irmãos, todos temos experiência do poder do pecado e abrimos a porta para a tentação. Ou sentimos a facada de sermos traídos e usados. Olha, se eu ouvisse a sua história, a sua mesmo, de você que está me escutando, e de vocês que estão aqui presentes nesta manhã, ela lembraria talvez muitas das que tenho ouvido ao longo da vida. Talvez eu estaria olhando para você nesta manhã e diria que a sua provação, que o seu vício, que a sua injustiça é comum aos homens. Você não está enfrentando sozinho a sua ferida, meu querido. Deus está perto de você para te ajudá-lo. E quase sempre Ele usa seu povo, partilhando com Ele a sua obra de restauração e cura. E é por isso que você está ouvindo nesta manhã esta mensagem. É claro que eu não quero dizer com isso que o que aconteceu com você não seja sério, só porque já aconteceu com outros. Agora, preste atenção, que o fato de feridas emocionais e espirituais serem comuns não as torna menos doídas. Também não exonera a pessoa que infligiu essa dor. Agora, meus queridos, me escute com bastante cuidado. Admitir a profundidade da ferida pode ser o primeiro passo rumo à recuperação, rumo à restauração. O que eu estou dizendo é que não importa o que você esteja enfrentando, existe alguém no mundo que tem o mesmo passado e o enfrentou com sucesso e não desistiu e tem uma vida produtiva. Olha, amados, uma das cadeias que Satanás usa para manter as pessoas presas ao passado é o segredo. Sabe por quê? Porque elas creem que a situação delas é única, que ninguém mais viveu aquele inferno. E assim, alguns feridos carregam dentro do coração um segredo terrível, pensando que serão rejeitados caso alguém venha a saber o que fizeram. O segredo acaba se transformando num túmulo espiritual deles, irmãos. Agora, como pastor, é comum ouvir das pessoas dizendo: olha, pastor Cláudio, eu vou lhe contar uma coisa que ninguém mais sabe. Então segue-se uma história de abusos, de perversão sexual ou injustiça cruel. Aí eu penso comigo, puxa, mas que pena. Que pena essa pessoa ter sido obrigada a carregar esse peso sozinha todos esses anos, enquanto na verdade essa história é comum entre a grande maioria das pessoas. Mas lembre-se de uma coisa, amados, nós temos um Deus que é fiel. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, né? Fiel é Deus, que não vos deixará tentar
acima do que podeis. Aqui eu li a parte B de 1 Coríntios 10, verso 13. Agora, se acha que eu estou passando por uma provação grande demais para Deus, eu estou questionando a credibilidade dele. Por quê? Porque a fidelidade de Deus o leva a não me dar mais do que sou capaz de suportar. Nenhuma tribulação, nenhuma provação, Deus, Ele permite na nossa vida que nós não possamos suportar. A pessoa que tem algum tipo de vício, ela diz o seguinte: Deus não consegue me dar nada que se equipare à euforia das drogas alucinógenas, sexualidade ilícita ou alcoolismo. E ele fala assim, ele não é páreo para as complicações que me controlam, para as forças que me estimulam. Então essa pessoa, ela está negando a fidelidade de Deus e com isso ela continua presa aos próprios pecados. Por quê? Porque a liberdade que Deus dá é melhor que a euforia dos pecados que anuviam a nossa consciência e mancham profundamente a nossa alma. Eu sei que é bastante compreensível que milhares de pessoas, estou sim incluindo aqui também os cristãos, estejam desgostosos com Deus. Por quê? Porque afinal, eles argumentam: se Deus me amava, por que Ele me deixou entrar nessa confusão? Por que meu pai era alcoólatra? Por que enfrento desejos sexuais tão intensos? E por que Ele deixou meu pai abusar de mim ou minha mãe me rejeitar? Essa é o questionamento que muitos fazem, meus irmãos. Eu tenho atendido tantas pessoas com problemas de abusos, com problemas. Recentemente veio uma moça nos procurar, de uma outra comunidade. Ela estava noiva de um rapaz, e esse rapaz rompeu o noivado com ela, e ela ficou muito brava, procurou uma amiga mundana e foram para a balada. E chegando naquele local, ela conheceu um moço muito bonito e foi para o motel com ele. No outro dia, ela nem sabia o nome dele, perguntou o nome dele no outro dia. Ela estava sentindo muito mal, com nojo dela mesma. E depois, a partir daí, nas semanas subsequentes, ela começou a sentir umas dores de cabeça. Ela foi procurar um médico. O médico pediu uma tomografia e foi detectado que ela tinha um câncer no seu cérebro. Então começou o tratamento. Esse médico pediu também uma série de exames de sangue. E em um desses exames de sangue constatou que ela havia contraído o HIV, o vírus da AIDS. E aí ela chorando, e ela ligou para mim, fomos lá na comunidade, fomos atender essa moça. Ela contou toda a história, que ficou muito brava com o noivo, porque o noivo deixou ela. E ela foi para a balada, ela contou toda a sua história. E depois ela disse para mim: Pastor Cláudio, o que eu faço agora da minha vida? E o que é interessante, o noivo foi procurá-la e reatou o noivado. Então aquele rompimento de noivado foi um teste, meus irmãos. Foi um teste que Deus havia feito com ela. Então ela demonstrou que a sua vida com Deus era muito rasa. Então agora ela já começou o tratamento. O noivo, ela contou tudo para o noivo. Mesmo assim o noivo, porque o noivo a ama, a perdoou e está com ela e vai ficar com ela. E eu creio que Deus pode curá-la, porque Ele é poderoso e pode todas as coisas. Então, irmãos, a gente vê tantas pessoas sofrendo amarguras profundas, E as perguntas continuam. Elas dizem assim: mas por que, Pastor Cláudio, que eu vou procurar um Deus que falhou comigo quando eu mais precisava dele? Por quê? E assim, nós vemos o Deus que pode ajudar, ele é mantido sempre à distância. Queridos ouvintes, a verdadeira fonte de força e entendimento tão necessários é rejeitada, que é o amor de Deus. E eu nunca encontrei entre as pessoas que obtiveram sucesso na luta contra um passado difícil, alguma que não tivesse precisado perdoar a Deus.
Parece estranho isso, né? Apesar de Deus não precisar de perdão, às vezes nós achamos que sim. Olha, tem um ex-homossexual, ele me disse que nunca encontrou um parceiro que não tivesse raiva do onipotente Deus. Os homossexuais têm raiva porque acham que Deus os fez desse jeito, que Deus lhes deu uma carta marcada. Amados, ninguém consegue pôr de lado o passado antes de resolver essa hostilidade contra Deus. Eu sei que é difícil compreender o seu controle soberano sobre o mundo e ainda assim crer que Ele é amoroso, um Deus de amor. Uma mulher que sofreu abuso na infância simplesmente me disse o seguinte: olha, Deus não estava lá comigo quando eu era uma criança. Por que devo achar que Ele vai estar comigo agora que eu sou uma adulta? Jamais eu vou confiar nele. Mas ela precisa confiar, se quiser ter descanso na sua alma. Queridos, como dissolver essa raiva então? Nós precisamos ser honestos ao expressar para Deus tudo o que nós estamos sentindo. Tudo que nós estamos sentindo. Eu já vi pessoas que pensam que Deus irá afligi-las com um raio caso lhe digo que se sentam traídas por Ele. E assim, meus irmãos, em vez de enfrentá-lo, o ignoram, entupindo a alma de hostilidade como se fosse um saco de lixo. A ira latente, ela é estocada até tornar-se insuportável. E alguns descem ao túmulo com uma amargura silenciosa, mas fervilhante de raiva contra Deus. Irmãos, Davi, ele achou uma solução melhor. Ele derramava a alma diante de Deus, admitindo sem nenhuma reservas os seus desapontamentos e a sua raiva e a sua ira. Davi era reverente, é claro, mas também ele era muito honesto. Lá no Salmo 77, dos versículos 7 e 10, nós temos uma declaração importante de Davi que diz assim. Salmo 77, de 7 a 10, que diz assim: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Que texto maravilhoso, irmãos. Está aqui alguém que está desabafando. E se você observar na palavra de Deus, em várias passagens, Davi, ele questiona Deus, perguntando por que ele escondeu a sua face. Depois, Davi confessa ao Senhor a sua perplexidade e desapontamento, e Deus não censurou por essa hostilidade. Teria sido pior se Davi não tivesse dito nada para Deus. Irmãos, já que Deus sabe o que pensamos a respeito dele, por que não dizer para ele? Ele não vai ficar surpreso. Amarguras supuradas só podem ser tratadas com comunicação honesta, meus irmãos. Sempre que nos abrirmos para Deus, nós vamos descobrir que a graça é derramada em nossa alma. Porque se a primeira cadeia que nos prende ao passado é o segredo, é o ficar calado, é não abrir a caixa preta, a segunda é a hostilidade, é a nossa agressão a Ele. A nossa ira para com Deus e com os outros nos faz permanecer em nossas próprias prisões, acalentando um coração duro como pedra. Sabe o que isso faz conosco? Isso envenena todos os nossos relacionamentos. Mas Deus é fiel. Você pode contar tudo para Ele e Ele vai manter segredo. Irmão, é possível quebrar as cadeias que te prendem de um passado que está te consumindo cada dia. A palavra fala, o apóstolo Paulo, ele escreveu que Deus dará também o escape
para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. Querido, o sofrimento cru é tão angustiante que procuramos alguma via de escape que torne a vida suportável. E por natureza, tentamos fugir do nosso passado doloroso para não termos de encará-lo. Então, de início, esse parece ser o caminho mais fácil, mas no fim é muito mais difícil. Então, como eu quero mostrar para você nesta manhã, a via de escape que Deus provê é muito diferente da nossa concepção, daquilo que nós idealizamos. Então, eu quero aqui, se der tempo hoje, expor à luz a prisão chamada negação. São pessoas que são vítimas de abuso, elas recorrem à negação para quê? Para evitar a dor da realidade. Os perpetradores recorrem à negação para proteger a fachada de inocência. Então, irmãos, as crianças, elas desenvolvem fantasias felizes para compensar a ferida da vida real. E tal negação é bastante comum, mas nunca será um recurso permanente e satisfatório para pôr de lado todo o nosso passado. Isso não vai ser possível, porque a negação, ela nos permite convencer-nos de que controlamos a própria vida e de que tudo vai bem, mas nós temos que negar a nós mesmos, não negar aquilo que nos faz tão mal. Tem que soltar para fora, temos que vomitar. Você que, de fato, é uma mulher e tem problemas com seu passado, procure uma amiga cristã que seja da sua confiança e vomita tudo isso para ela. A palavra fala lá em Tiago, confessai uns aos outros os vossos pecados para serem sarados. Não é confessar para Deus. Confesse uns aos outros e depois você vai ser liberto, porque Cristo já nos libertou naquela cruz, quando Ele crucificou a nossa velha natureza, o nosso passado. A Bíblia diz num texto tão precioso, é que nós somos tão tolos, tão bobos, nós não tomamos posse da palavra de Deus. Lá em Isaías capítulo 43, versículo 25, a Bíblia diz assim, olha só, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Sabe o que isso significa? Que o seu e o meu passado foi perdoado, e não só perdoado, ele foi apagado. Ele foi apagado, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, por favor, não fuja do seu passado. Não negue o seu passado. Confesse ele. E você vai ser plenamente curado, plenamente sarado. Alguns, eles fogem da realidade por meio de um comportamento compulsivo. O que acontece com eles? Eles abarrotam a vida com atividades e muitas vezes desnecessárias, simplesmente porque não conseguem viver consigo mesmos. Comem demais, gastam tempo demais, marcam compromissos demais, compulsivamente. Então, para reduzir a dor da solidão e o vazio emocional, muitos estão recorrendo aí a relacionamentos sexuais ilícitos e outras amizades que são destrutivas para a sua vida. E vou lhe dizer para você uma coisa muito séria. As drogas e o álcool são outras vias de escape bastante populares. Quase todos os dias, a mídia nos fala de alguém que morreu de overdose. O que se esquece são as dezenas de milhares de viciados que morrem devagar, pouco a pouco, dia a dia. Queridos, conversei com uma pessoa, amiga minha, que trabalha no fórum. Ela disse que aqui em São José do Rio Preto, em uma semana, teve 15 suicídios. E a imprensa é proibida pelo Ministério Público de divulgar essas notas de pessoas que suicidaram. São pessoas que suicidam por causa de dívidas. São pessoas que não têm paz. E o ímpio ele não tem paz. A Bíblia diz que, lá em Isaías 57, 20, 21, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz.
São como um mar agitado que lançam de si lama e lodo, e eles não conseguem se aquietar. Para os perversos não existe paz. Irmãos, com cerca aí de 15% de alcoólatras entre nós, no Brasil, nós temos visto muitos exemplos de escapismo irracional. E longe de sufocar aí os problemas, o álcool, na realidade, os rega, fazendo com que cresçam muito mais vigorosos. E o dia do pagamento não pode ser adiado eternamente, irmãos. Porque essas rotas de escape, o álcool, a droga e os sexos, só perpetuam o poder do passado, em vez de derrotá-lo, em vez de curá-lo. Agora, qual é a via de escape que Deus nos providencia para essas pessoas? As rotas bíblicas de escape, elas assumem aí muitas formas, mas sempre tem algumas características. Em primeiro lugar, a honestidade. A encenação nossa, ela precisa acabar. Olha, queridos, como tem crente hipócrita. A gente pensa que é só do mundo, né? Não é não. Tem muitos crentes doentes, tem muitos crentes aí que não conseguem sair da depressão. Por quê? Porque vivem uma vida de encenação religiosa. É uma busca desenfreada, né, por tantas coisas a respeito de Cristo. Você está buscando na fonte errada. Tem que buscar na palavra de Deus. E Deus, a palavra fala que Ele ama a verdade no íntimo. Salmo 51, 6. Então não adianta ficar com máscara, com encenação, com aparência. Olha, as mentiras que você vem encobrindo, o pecado, eles precisam ser apresentados. E Deus só cuidará de nós na base da verdade e não da evasiva. E não da evasiva. Por isso que a honestidade é também necessária para os que foram vítimas de pecados alheios. Irmãos, ninguém pode fechar a porta do próprio passado sem olhar para ele e fazer as pazes com tudo que está lá. Ou seja, tem que ser tratado o nosso passado. E em segundo lugar, vem a humildade. Olha, é necessário você estar disposto a fazer o que Deus quiser, até compartilhar o passado com alguns de nossos irmãos, queridos, amigos, que podem orar por nós em nossa necessidade. Olha, há ocasiões em que sozinhos não conseguimos deixar o nosso pecado para trás, precisamos do auxílio dos outros. Esse pecado que eu disse aqui, me entenda, o nosso pecado já foi crucificado, mas existem alguns vícios, alguns traumas que têm que ser tratados, colocados diante do Pai, e muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa de ajuda, precisa de abrir a caixa preta. Isso mesmo, irmãos, precisamos de auxílio dos outros, sim. Por quê? Porque o cirurgião divino, ele deseja abrir as nossas feridas para extrair, para tirar de dentro o veneno que está ali. Os médicos, eles nos dizem que na cirurgia física é preciso cortar uma área grande para que a ferida se feche e fique bem limpinha. Então, é preciso tempo. Ficar arrancando a casquinha só vai atrasar o processo da cura. Da mesma forma, irmãos, o nosso Deus, Ele cura as nossas feridas espirituais, dando-nos a graça de perdoar e sermos perdoados. Ele é um Deus de cura. Por isso que aquele texto no início, cura-me, Senhor, e serei curado. Converte-me, Senhor, e serei convertidos. Olha, irmãos, alguns, não muitos, consegue deixar de lado o passado doloroso rapidamente. Talvez no momento ali do seu novo nascimento, da sua regeneração. Outros precisam de mais tempo, mas não precisam recordar os detalhes de todas as feridas sofridas. Depois, aos que jamais ficarão em paz, até examinar com cuidado o passado e tratar de todas as feridas, uma por uma. Para alguns, meus irmãos, só conviver com mais eficiência já é um progresso. Então, qual é a via de escape? É casar o poder de Deus
com mais profundo grau de necessidade humana. É aprender que Deus está conosco, mesmo que as feridas não desapareçam. Mas, pensa comigo, Cristo sendo a nossa vida, você acha que as feridas não vão desaparecer? Você pode até lembrar delas, mas elas não vão doer mais, porque elas foram curadas, elas foram restauradas, porque na presença de Deus e sua graça, há esperança de um recomeço. Alguém disse que Deus, quando fecha uma porta, Ele abre uma janela. E quando Ele nos dá uma provação, também nos dá braços para carregá-la. Não veio sobre nós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Irmãos, eu não quero proclamar um Deus que só é capaz de livrar as pessoas de pecadinhos ou de ajudar os que vêm de famílias estáveis. Deus é capaz de tirar até as mais irremediáveis, os mais irremediáveis do lamaçal, firmar-lhes os pés sobre uma rocha e ajudá-los a aprender a andar. E mesmo que as feridas do passado jamais se fechem, essas pessoas podem ter uma vida produtiva, sabendo que não é possível comparar o sofrimento presente com a glória que vai ser revelada em nós, com a glória que está nos aguardando, meus irmãos. Ele cura todas as nossas feridas. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 103. Olha que salmo lindo. Esse salmo é um dos meus preferidos, sabiam? Aqui no Salmo 103, o versículo que eu quero chamar a sua atenção é o versículo 2 e 3, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Irmão, olha para o texto. É Ele, é o próprio Senhor. É Ele quem perdoa. Quantas? Todas as tuas iniquidades. Não importa o que você foi no passado. Se você foi um monstro, um crápula, uma prostituta, um viciado em drogas, um bandido, um ladrão, um assassino, não importa. Ele perdoa todas. E não só perdoa. É Ele também quem sara todas as tuas enfermidades. Então corre para o trono da graça, o Senhor está perto, invocai-o enquanto está perto. Assuma um compromisso de romper com a religião, assuma um compromisso de romper com o seu passado e olhar para Jesus Cristo e avançar na graça e no conhecimento dele. Meus irmãos, nós precisamos conhecer aquilo que Ele fez na cruz. Ele não só morreu na cruz, mas eu tenho algo maravilhoso para dizer para você nesta manhã. Jesus, Ele te atraiu naquela cruz. Por quê? Para quê? Para lhe fazer morrer no seu corpo. E você tem que confessar a verdade. Confesse a palavra, que você já está crucificado com Cristo e que você morreu e vive não mais você, mas Cristo é a sua vida. Cristo é a sua vida, o Todo-Poderoso veio habitar dentro do seu coração quando você crê nessa verdade, quando você crê nessa palavra. Aí Ele vai curar as suas enfermidades, vai curar as suas dores, vai curar os seus traumas do passado que não deixa você avançar para frente, para que você possa estar andando para frente e não olhando no retrovisor. Queridos, você tem que buscar um recomeço. Você tem que aproveitar essa oportunidade que Deus lhe está dando. Então, deixa eu esboçar para você aqui mais um quadro interessante. Veja assim de relance o nosso dilema e vamos estudar o primeiro passo necessário para colocar de lado o nosso passado. Irmãos, uma coisa que vale a pena nós lembrarmos e não esquecermos disso jamais. Por favor, lembre que o nosso passado, Jesus Cristo, Ele já perdoou. Ele já deixou para trás. Então, quando nós olhamos para trás, nós vamos encontrar que o nosso passado ele foi perdoado, foi apagado. Então tem um texto de Romanos capítulo 6, verso 6, que diz assim:
sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto aquele que morreu, justificado está do pecado. Então, não negue o seu passado. Por quê? Porque essa negação que nós fazemos consciente pode levar à negação inconsciente. Como é que é isso? Deixa eu ver se consigo explicar para vocês. É quando nos pomos a enganar os outros, com frequência nós vamos terminar enganando a nós mesmos. Todos conhecem pessoas que realmente acabaram acreditando nas suas próprias falsidades. Embora alguns possam alegar que é impossível crer no que sabemos ser falso, poucos realmente conseguem esse feito. Um cristão que fugiu com uma esposa de outro, ele disse que havia orado a respeito e estavam convictos de que o relacionamento era a vontade de Deus. Veja só que absurdo. Queridos, alguém duvida que ele acreditava nos enganos do seu próprio coração? Vocês aqui, vocês acreditam? Ele fugiu com uma esposa de um outro irmão. Ele falou que era da vontade de Deus, que tinha orado a respeito, e estava com a convicção de que esse relacionamento era da vontade de Deus. E alguém aqui, e alguém que estão nos ouvindo, vocês crêem que ele estava certo? Ou ele estava acreditando no seu coração enganoso, nos enganos aí do seu próprio coração? Olha, meus queridos, o auto-engano, ele é um mecanismo de defesa. Ele é uma manobra protetora que guarda a pessoa contra a dor da realidade. E muitas vezes o coração guarda motivos ocultos que não são reconhecidos pela consciência. Então, esses interpretam a realidade de tal maneira que ela fica como a pessoa gosta. Lembre-se de uma coisa. Por natureza, nós estamos em conflito conosco mesmos, numa luta ativa contra a verdade que conhecemos intuitivamente. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós negamos, nós queremos viver escravizados debaixo da religião. E a religião escraviza, a religião é arapuca, a religião te leva você para o inferno, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Blaise Pascal, ele disse que nós, como humanos, nós nos atiramos imprudentemente no abismo, guardando os nossos olhos daquilo que sabemos estar ali. Então, irmãos, mesmo suspeitando que sabemos o que está errado, nós esforçamos-nos ao máximo para esconder as nossas faltas, as faltas dos outros e até de nós mesmos. Talvez o pregador tivesse uma grande dose de sabedoria quando um dos seus membros disse: olha, sei que alguma coisa está errada na minha vida, mas não sei o que é. Sabe qual foi o conselho do pastor? Simplesmente ponha-se de joelhos e pense. Aquele Santo Agostinho, ele disse que antes da conversão, o seu orgulho dividia ele contra ele mesmo. Irmãos, o profeta Jeremias, ele acreditava que somos incapazes de compreender o engano que se esqueira em nosso próprio coração. Lembra lá de Jeremias 17, versículo 9? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E o versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Irmãos, você não consegue compreender o seu coração. Só Deus pode compreender por completo as profundezas de nossos motivos, desejos e anseios inconscientes do nosso coração. O apóstolo Paulo, ele concordava que o auto-engano era possível. Ele disse lá em Gálatas 6, verso 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, evidentemente,
Há pessoas que de fato pensam ser alguma coisa, estão alegres, sem terem consciência de que são nada. Aliás, nada é ainda alguma coisa. Mas em Isaías 41, 24, a Bíblia diz assim: eis que sois menos do que nada. Nada é nada. E a Bíblia diz, Isaías 41, 24, eis que sois menos do que nada. Se nós somos menos do que nada, aquilo que o gato enterra tem mais valor do que nós, não é? Porque aquilo é aquilo, né? E menos do que nada não é nada. Mas quando você tem essa consciência de que você não vale absolutamente nada, Cristo pode ser o seu tudo. Ele veio buscar nada. Ele veio buscar aqueles que não são. Ele veio buscar aqueles desprezíveis, miseráveis, pecadores e perdidos, para que ele pudesse ser o tudo. E levou para a cruz e crucificou a nossa natureza de nada, arrogante. Porque uma pessoa arrogante, ela é nada diante de Deus. E agora, quando você crê que você morreu com Cristo, ali morreu nada. E quando Cristo é a sua vida, agora você tem o tudo. Colossenses 3, verso 11, no final do versículo diz assim: porém Cristo é tudo em todos. Cristo só pode ser tudo em mim e em você o dia que você for nada. Enquanto você quer ser alguma coisa, o que você é? Eu sou um nada. O que você é? Eu sou um diácono. Eu sou um presbítero. Eu sou um pastor. Você é nada. Você é megera. É menos do que nada. É um arrogante. É um sem vergonha. É um safado. E que precisa de conhecer a obra da cruz. Seja pastor, seja missionário, seja quem quer que for. Se não nascer de novo, vai para os quintos dos infernos. E com bastante religião. Olha, amanhã eu vou trazer uma mensagem aqui. Eu vou trazer o que a falta de conhecimento faz com uma pessoa. Amanhã, vamos deixar para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Amanhã vocês apertem um cinto de segurança porque vai balançar o navio. Amanhã o avião vai passar por uma turbulência terrível. Se você não quiser ouvir a verdade, não escuta o programa amanhã não. Porque amanhã o bicho vai pegar. Eu estou aqui estudando, terminando o estudo, que amanhã, como diz aí, o fogo vai cair. Mas é o fogo de Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, é o fogo da palavra. Não esses fogos estranhos que nós estamos vendo por aí, que não tem nada a ver com o fogo da palavra. O fogo da palavra queima e queima tudo aquilo que não presta em nossa vida, para que a realidade de Cristo, o Santo de Deus, venha habitar em nós. Por isso que temos que confessar, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, coração enganoso. Só Deus pode compreender o nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele concordava que o auto-engano era possível, sim. Queridos, Tiago diz que se alguém olha no espelho de Deus e depois se afasta, esquecendo-se do que viu, é apenas ouvinte da palavra, não cumpridor, enganando-se a si mesmo. É certo que os não convertidos enganam a si mesmo. Paulo escreveu que eles detêm a verdade em injustiça. E todo mundo já tentou usar o dedão aí para estancar a pressão de água que jorra pela ponta de uma mangueira no jardim. Assim também, os ímpios, eles lutam contra o que sabem ser verdade. Estão aí persistentemente no erro. Olha, o perigo é que Deus pode enviar para o seu coração a operação do erro para você crer na mentira, porque você não está acolhendo o amor da verdade para serem salvos. Deus mesmo disse na sua palavra, em 2 Tessalonicenses 2:9, que o próprio Deus enviará a operação do erro para as pessoas crerem na mentira, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não é assim? Colocar o dedão lá para estancar a água da mangueira. Assim também os ímpios estão aí sempre na luta contra a verdade, embora sejam crentes, sejam batizados, sejam membros de igreja. Amados, a repreensão
torna-lhes possível viver num mundo feito por eles mesmos, em vez de enfrentarem a realidade de quem realmente são diante de Deus. É interessante que o apóstolo Pedro, ele fala daqueles que negam que Deus é o Criador. Lá em 2 Pedro 3,5 fala que eles voluntariamente ignoram isto. Simplificando, a mente humana, ela é tão perversa que ela é capaz de racionalizar qualquer coisa que o coração humano queira. A mente é capaz de qualquer forma de mentira, postura, entrincheiramento e reinterpretação de fatos para manter uma reputação cuidadosamente forjada. Coração do diabo, malignidade. Por fim, pode-se passar aí a crer nessas mentiras e a ilusão pode ser vista como a verdade. Então, irmãos, esses enganos custam a morrer em nós. O fato é que simplesmente não nos conhecemos tão bem como pensamos. E, acima de tudo, somos bem cegos quanto ao nosso potencial para o mal. Somos cegos por natureza. Oh, meus irmãos, precisamos de conhecer aquela obra da cruz e tomar uma atitude. É Cristo que você quer? É a verdade que você quer? Então vamos para a verdade. Vamos parar com esse negócio de ficar aí em cima do muro. Não é verdade? Queridos, ou você é cristão, ou você é um tristão. Ou você é uma ovelha de Cristo, ou você é uma ovelha criatura. Ou nós cremos que estamos mortos com Cristo, Cristo é a nossa vida, ou então vamos ficar aí na religião, vivendo de enganos, vivendo em pecado, vivendo em mentiras. A Bíblia diz em 1 João 3,8, quem comete pecado é do diabo. Queridos, eu não estou bravo. O pessoal aqui na minha frente está meio assustado comigo. Mas eu não estou bravo, eu estou falando aqui com intrepidez para ver se essa palavra possa entrar no coração das pessoas. E eu não posso fazer isso, eu tenho só que pregar. Quem faz isso é o Espírito Santo, pela sua palavra. E nós estamos pregando aqui a palavra. Então não tem desculpa. Eu estou aqui limpo do sangue de todos vocês. Eu não vou ficar aqui vendendo a palavra, mercadejando a palavra, fazendo negociata. Você tem que fazer isso para receber aquilo de Deus. Não, a minha Bíblia diz que Cristo é minha vida e por Ele ser minha vida, em Efésios 1,3 fala que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você tem Cristo, as bênçãos virão e te alcançarão. Mas se você não tem Cristo, você é que tem que correr atrás das bênçãos. Abra teus olhos, meu querido ouvinte. O teu dia de se apresentar diante de Deus está chegando. Você tem certeza de que já creu no seu novo nascimento? Você tem certeza que a sua morte com Cristo é uma realidade na sua vida? Ou você tem dúvidas ainda? Olha, que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Espírito Santo possa abrir o teu entendimento e você venha romper com o seu passado. Saber que seu passado já foi crucificado, já foi morto e já está enterrado. E agora você vive em novidade de vida. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer essa verdade sobre o seu coração. Queridos, já chegamos ao final desse estudo, dessa ministração. Mas amanhã nós vamos voltar aqui para ministrar a verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Graça e paz. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215-7508, 3215-7508.
Ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas e também às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz tem seu templo situado na rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia, graça e paz. Somente a ti, Jesus. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade. Há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e aliviará, nos revigorará e viveremos diante dele.
houve um tempo na minha vida em que os sonhos que Deus havia plantado em meu coração parecia que nunca iriam se realizar. E eu olhava ao meu redor as circunstâncias, nenhuma delas sustentava a minha fé. Mas eu aprendi algo tremendo. Eu posso fechar os meus olhos. Eu posso fechar os meus olhos para tudo que está ao meu redor. E com os olhos do meu coração, a fé que Deus já colocou em cada um dos seus filhos, a fé que Ele me deu, a própria fé de Deus. Com essa fé eu posso contemplar, eu posso ver